Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Hoje temos uma boa, grande satisfação de receber colega de artigos e, quem sabe, futuros projetos, o André Takeshi Endo. Hoje está em Universidade Federal de São Carlos, né? Ele trabalhou, eu conheci ele quando ele trabalhou como professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Cornélio Procópio, né? O bacharelado dele foi análise de sistemas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fez mestrado e doutorado em ciência de computação na USP São Carlos, né, no ICMC, imagino. Ele também fez pós-doutorado na USP e também na Aarhus University, na Dinamarca. Tá? Hoje ele, como eu já disse, ele trabalha na área de engenharia de software na Universidade Federal de São Carlos como professor adjunto. A ênfase da área de ciência de computação dele é engenharia de software, com subtema de teste de software, testes baseados em modelo, e análise dinâmica e aplicações móveis. André, antes de tudo, muito obrigado por aceitar o convite. Grande prazer de ter você aqui, especialmente desde faz tempo que a gente está trabalhando em artigos e estamos conseguindo publicar e espero manter a parceria. E obrigado por compartilhar suas pesquisas aí com o nosso programa PGCap. Muito obrigado. Ok, obrigado Vijay pelo convite, né? Sempre um prazer aí apresentar um pouco do que a gente está trabalhando, tá? Então agradeço aí também o Rafael, tá? Então é um prazer estar aqui apresentando esse seminário para a computação aplicada do INPE, tá bom? Deixa eu só dar um start aqui. Ok, então, bom, o Vijay já me apresentou aí, né? Meu nome é André, tá? Eu estou aqui na Universidade Federal de São Carlos, estou aqui na UFSCar, tá? Então, eu tenho trabalhado aí com a parte de engenharia de software, teste de software, aplicações móveis, desenvolvimento web, já por mais ou menos aí, pouco mais de 10 anos, tá? É, e aí a gente acaba passando por vários assuntos, vários tópicos, né? E o que eu tenho trabalhado atualmente é a parte de amplificação de testes automatizados, tá? Então, é, é um projeto que já contou com financiamento do CNPq e agora a gente tem um financiamento da FAPESP, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, tá bom? E aí, a gente provavelmente vai ter um tempo no final, então quem tiver dúvidas pode perguntar, tá? E aí a gente troca uma ideia no final, tá bom? Beleza. Então vamos caminhar aqui. Tá? Então, a gente tem hoje, né, um ambiente, tá, em que o software ele está disponível, né? Ele existe aí em todo lugar, né? Então, no começo ali da década de 2000, né, a gente teve uma mudança na forma como o software era desenvolvido, né? Então, existia muitos problemas em como o software era desenvolvido em si, né? Então não tinha muita técnica, os processos ainda não eram muito adequados, tá? Então aí teve o advento ali, né? Ou a reinvenção ali dos métodos ágeis, tá? Então esses métodos ágeis, eles propuseram uma série de coisas, uma série de novidades ali, né? Mas uma das coisas que impactou muito o desenvolvimento do software é essa ideia da gente abraçar as mudanças, certo? Então, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande em lidar com mudanças no software, tá? E aí os métodos ágeis, eles falaram o seguinte, não, software é esse produto infinitamente maleável, né? Esse produto que a gente pode modificar ele infinitamente, tá? Então a gente precisa abraçar isso daí, né? Então a gente precisa ser capaz de tratar as mudanças, tá? Então, junto com os métodos ágeis, aí cresceram ali algumas práticas, né? Então, uma é o desenvolvimento incremental, né? Então, essa ideia de que o software nunca está pronto, né? A gente entrega uma versão do software e aí a gente vai evoluindo o software incrementalmente e adicionando novas mudanças. Então, qualquer software moderno
atualmente, ele nunca é uma única versão, ele está sempre em constante atualização, tá? E aí, para tratar um pouco melhor essa parte da constante atualização do software, foram criadas, né, utilizadas essas práticas de integração contínua e entrega contínua, né? Então, toda vez que você submete uma mudança no software, né, ou você faz ali um commit em um sistema de controle de versão, tá? Ele passa por todo um processo, tá, que vai verificar se essa mudança foi adequada até ele fazer a entrega da versão final para o usuário, tá bom? Então isso é muito do que tem hoje de ambientes de integração contínua e entrega contínua, ele é corroborado, né? Ele só é possível hoje em dia porque a gente tem testes automatizados, né? Então, a ideia do teste de software inicialmente era o quê? A gente executar o software com a intenção de encontrar defeitos, né? É esse o objetivo principal. Mas hoje em dia, os testes, e principalmente os testes automatizados, né? Aqueles testes que são codificados e executam automaticamente, ele também tem o objetivo da gente reduzir o risco quando a gente manda uma nova versão, quando a gente submete uma nova versão do software, tá? Então, toda vez que você faz uma mudança, como é que você sabe que essa mudança não quebrou o software? Então, você roda toda uma suíte de testes ali antes de fazer a entrega do software em si, tá? Então, a gente tem aí uma popularização também por causa disso dos testes automatizados, tá? Então, hoje em dia, é muito mais comum você você estiver trabalhando no mercado, que exista pelo menos ali uma suíte de teste por causa dessa ideia de integração contínua e entrega contínua, ok? Então, esse é um pouco do contexto da pesquisa em si, tá bom? Então, tem essa ideia, que é uma ideia que permeia várias áreas, tá? Que é essa ideia da amplificação. Então, o conceito mais básico aí diz que a amplificação a gente aumenta o tamanho ou o efeito de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, um megafone, né? Então, o megafone a gente usa, por exemplo, para propagar, né, ou amplificar a propagação da nossa voz ou de algum tipo de som, certo? Então a gente fala aqui de um lado, né, e ele vai conseguir amplificar ali o alcance do som do que a gente está falando, tá? A gente tem aí esse exemplo de amplificação que é o megafone, tá? Um outro exemplo que a gente tem é um que a gente tem às vezes na nossa casa, né? Que a gente tem um sinal de Wi-Fi e ele não chega em todos os cômodos, certo? Então o que a gente faz geralmente a gente compra um daqueles repetidores, né? E o repetidor, o que ele faz? Basicamente ele recebe o sinal original, né, do Wi-Fi e ele amplifica isso para que ele alcance mais partes da sua casa, tá bom? E aqui um exemplo um pouco mais engraçado, né? Não sei se vocês já viram essa situação, né? A gente está com um carro, né? E aí a gente quer descobrir onde que o carro está, e aí o que a gente faz? A gente começa a apertar o alarme para ver se ele te dá uma dica, né? Naquele estacionamento do shopping, onde que está o seu carro. Tá? Então tem essa estratégia que funciona, né? Que é você colocar o controle aqui no seu queixo, certo? E aí você usa a sua cabeça como uma antena, tá? Para amplificar o sinal ali do controle em si, certo? Então, reza a lenda aqui que se você colocar, a posição ideal é você colocar bem embaixo do seu queixo e abrir a boca, você vai ter uma melhor amplificação do sinal aí, tá bom? Beleza, mas esse aqui é só para dar uma ideia dos exemplos. O que a gente quer ver, né, o que a gente quer entender é como é que a gente usa essa ideia de amplificação em testes, tá? Então, primeiro, por que faz sentido a gente pensar nisso? Então, eu entendo, tá, que os casos de teste, eles são artefatos que a gente gera, mas eles são também artefatos especiais.
certo? Porque ele tem uma série de propriedades interessantes. Então, primeiro, o caso de teste, né, um teste ali que você implementa, ele tem muito conhecimento de domínio, certo? Então, geralmente ele sabe o contexto que você vai aplicar aquele teste e ele tem, às vezes, entradas e situações reais, tá? Então, ele tem ali embutido um conhecimento de domínio. Tá? Uma outra propriedade é que ele vai colocar o SUT aqui, né, que é o System Under Test, né, o sistema que a gente está testando, ele vai colocar em condições adequadas de execução. Tá? Então, se o software ele tem alguma pré-condição, né, sei lá, ele precisa de um banco de dados, ele precisa conectar num serviço, e por aí vai, esse caso de teste ele vai fazer isso para a gente automaticamente, certo? Ele vai colocar a gente nessa configuração ideal e ele vai ter as entradas. Tá? E a última propriedade interessante é que ele tem o oráculo. Tá? Então, ele diz também para a gente se aquele teste foi com sucesso ou não, né? Então, ele consegue olhar a saída do software real e comparar com a saída esperada e dizer se aquele teste foi realizado com sucesso ou não. Tá? Então, como ele é um artefato especial e envolve um esforço grande, né, para a gente criar e manter esses testes, então é, seria legal se a gente conseguisse aumentar o retorno de investimento nesses testes automatizados, tá? Então, se a gente conseguir reutilizar esse teste para verificar uma funcionalidade ou um comportamento que ele não foi previsto inicialmente, tá? A gente diz que a gente fez uma amplificação do teste. Tá? Então, sei lá, você fez um teste que ele verifica se um cálculo foi feito corretamente, beleza, essa foi a intenção inicial. Mas você pode usar esse mesmo teste para verificar uma outra propriedade. Então, aí você tem um teste que foi amplificado. Então, tem mais ou menos a ideia ali que a gente viu, né, de amplificação dos sinais, né? Então, a gente amplifica o alcance desse teste para a gente verificar outras propriedades, tá bom? Ok, na literatura, tá, pessoal, a gente tem vários termos aí, tá? Então, amplificação de teste, em particular, é o termo que eu gosto mais e que tem sido mais amplamente utilizado, tá? Mas existem outros termos, né? Então, o pessoal fala de test augmentation, test regeneration, test leverage, test improvement. Então, no fundo, tudo isso se aplica, né? São sinônimos para esse mesmo contexto, ok? Ok, então o Dan Glow aqui, né, num survey que ele fez aqui em 2019, ele classificou, né, quatro tipos aí de tipos de amplificação de teste, tá? Então o primeiro tipo seria uma amplificação em que você cria mais testes como variantes de testes que já existem. Tá? Então ele vai olhar os testes que já existem e ele vai criar uma variante nova. Tá? Esse é um caminho. E os trabalhos se dividem dessa forma. O outro caminho é você sintetizar novos testes baseado em mudanças e testes que já existem. Então, é um outro tipo de amplificação. Tá? Então, entra um pouco naquela ideia da integração contínua, né? Você faz uma mudança e aí você quer adicionar novos testes que verificam melhor essa mudança que você fez no software. Tá? O terceiro tipo seria você modificar a execução do teste em si. A gente vai ver um exemplo disso depois, né? Então, manipular o ambiente de execução do software. Tá? E o último seria modificar o próprio código de teste. Tá? Então, esse último ele tem uma cara de refatoração, mas não é exatamente refatoração, porque pode ser que o comportamento original ele seja um pouco melhor. Tá bom? Então, esses são os tipos de amplificação de teste. Então, aqui tem um exemplo de uma ferramenta, eu acho que a ferramenta de amplificação de teste que é a mais citada aqui é a DSpot, tá? Então, ela é uma ferramenta para Java, tá? E os autores, eles implementaram ela focando em melhorar o score de mutação, tá? Que é basicamente um critério de cobertura ali. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, do que essa ferramenta DSpot ela faz.
tá? Então aqui, sem destaque nenhum, a gente tem um teste original, né? O teste original aqui. Então ele criou aqui um objeto tacos, ele criou um objeto Benjamin, certo? O Benjamin comeu os tacos e espera-se que o Benjamin, depois de comer os tacos, ele não esteja hungry, né? Ele não esteja faminto. Então, por isso que é um assert false. Então, esse seria o teste original, tá? O despot, ele vai o quê? Ele vai analisar esse teste que já existe, tá? E ele vai tentar melhorar ele. E aí a melhoria que ele faz aqui é esse detalhe em verde, tá? Ele é capaz de incluir uma nova assertiva e aí ele, além dele verificar que o Benjamin não está mais faminto, ele deve verificar também que o Benjamin agora ele está contente, né? Se ele está de barriga cheia, acredita igual todo mundo aqui, né? Depois do almoço, então o Benjamin também deve estar feliz, ok? Então essa ferramenta, no caso aqui, ela adiciona uma nova asserção. Então aqui ela só está modificando e melhorando o teste original, tá? Aqui do lado direito, tá, ele faz uma outra modificação, uma modificação um pouco maior, e a gente pode dizer que ele sintetizou um novo teste a partir desse teste que já existia. Tá? Então a sintetização que ele fez aqui foi o seguinte: ao remover, ó, se eu remover a etapa que o Benjamin come o taco, automaticamente ele vai retirar também essa outra assertiva e incluir esses outros caras aqui, ó, tá vendo? Ó, então, se ele não comeu, isso quer dizer que o Benjamin agora vai estar com fome e que ele não estará mais feliz porque ele não comeu, certo? Então, isso é só para dar uma ideia de como que a gente pode usar uma ferramenta para fazer amplificação de teste, tá? Então, a Despot é uma ferramenta para Java, existe já para Python, existe para algumas outras linguagens, tá? E ela tá, eu diria que essas ferramentas elas estão no limiar de ser amplamente utilizado na indústria, tá? Então, como que ela seria utilizada hoje em dia? Dentro da própria IDE, né? Então, a hora que você está codificando dentro da sua IDE, e aí você pede para ele sugerir uns testes, aí a gente tem, né, hoje o chat GPT para ajudar, o Copilot para ajudar nisso, mas além dele gerar o teste, ele vai poder também o quê? Executar o teste e tentar melhorar, tentar amplificar os testes em si, tá bom? Ok, então, falando um pouco do que eu tenho pesquisado, né? Então aqui eu vou falar um pouco de um trabalho, né? Que é o Node Racer, tá? Que é um trabalho que a gente publicou no ICST, tá? Que ele fala sobre amplificação de teste, tá? Agora para a gente detectar uma nova classe de bugs, tá? Então esse trabalho aqui é focado em modificar o test execution, né, de modificar a execução do teste em si, para a gente detectar um novo grupo de defeitos, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho agora e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o outro trabalho em si, tá bom? Eu vou focar mais na explicação da abordagem, tá? Mas depois tem a referência para os artigos e eu posso falar também um pouco dos resultados experimentais que a gente teve, né? Porque às vezes a gente vocês vão ver a minha explicação, você vai falar, ah, legal, mas e aí, deu certo ou não, né? Então, só para o seminário não ficar muito longo, eu foquei na explicação da abordagem em si, ok? Beleza, beleza. Então, o Node Racer, ele está no contexto dessa runtime, que é o Node.js, tá? Então, o Node.js foi essa iniciativa, né, que começou em 2019, tá? Mas está presente até hoje em dia, que era trazer a linguagem JavaScript para o lado server-side, tá? Então, a ideia era que a gente conseguisse construir aplicações, né, entregar aplicações rápidas usando o JavaScript, né? JavaScript classicamente da web, front-end, e aí a gente trouxe, né, o JavaScript para o lado server-side usando o Node, e aí o Node hoje em dia, né, junto ali com o NPM, que é o gerenciador de pacotes, é um dos maiores aí ecossistemas de software
do mundo, certo? Então a gente tem muitas aplicações hoje em dia que são desenvolvidas e construídas usando o Node, tá? Ok. Então, o Node, tá, pessoal? Ele usa, né, um modelo, né, que a gente chama um modelo baseado em eventos e single thread, tá? Então, nesse modelo assíncrono e single thread, o que que acontece? Tudo que for operações que gastam muito consumo de tempo de execução, né, por exemplo, entrada e saída, compreensão, criptografia, tudo isso é executado de maneira assíncrona. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente faz uma chamada assíncrona, né, chama uma função e associa, né, a essa função, a esse evento, um callback. Então, basicamente, a gente fala, ó, leia os dados desse arquivo, tá? Mas não pare a execução, tá? E retorne, né? Chame esse callback quando eu terminar de processar isso daí, tá bom? Então, esse modelo single thread, ele, ele elimina, como ele não ele trabalha com uma única thread, ele não tem o problema das condições de corrida clássicas, né, que a gente vê em sistemas operacionais, por exemplo, que tem duas threads tentando mexer a mesma variável. Então, a gente não tem isso em Node, em JavaScript, mas a gente tem a situação em que a ordem com que os callbacks são chamados, ele é não determinístico. Então a gente fala que tem um interleaving entre esses callbacks aí, tá? E isso pode causar um tipo de condição de corrida que a gente chama de event race, tá? E esses event races são bugs, né? Ele pode provocar bugs que são difíceis de detectar, tá? Então esses bugs geralmente em aplicações Node envolve crash, envolve sistemas que ficam ali travados, esperando, né, alguma resposta, persistência de dados inconsistentes e por aí vai. Tá? Então, esses bugs, eles são prevalentes em aplicações Node.js e isso já foi estudado, né, previamente aqui pelo Wang em 2017, tá bom? Então, a gente quer tentar detectar esse tipo de bug. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui ele é inspirado em um bug que a gente detectou usando o Node Racer, tá? Então aqui a gente tem uma função na linha 4, certo? Que ele processa um arquivo, tá? Então aqui é um código JavaScript, tá bom? E aí, essa função, ele inicia duas operações assíncronas, tá? O lsstat na linha 6 e o readFile na linha 12. Tá vendo que ele está destacado aqui, tá? Em verde e em azul, tá? Para cada uma dessas operações, percebe que ele registra dois callbacks, tá? Ele tem um callback stat aqui em verde, né? Ó, que ele começa aqui e termina aqui embaixo. E ele tem, dentro desse callback, ele tem um segundo callback, que é o read, que começa aqui, né, na linha 12, em azul, e termina aqui na linha 17. Ok? Ok, essa função também, tá? Ela usa duas variáveis aqui, o done tasks e o entries, tá? Na linha 1 e 2, para decidir aí agora na linha 15, tá? Na linha 15 e 16, para decidir se a função finalize pode ser chamada. Tá bom? Então, além de fazer o processamento, né, primeiro ele lê as estatísticas, depois ele lê o arquivo, e ele usa essas duas variáveis para decidir se essa função finalize vai ser chamada ou não. Tá bom? Então, aqui a gente tem um pequeno caso de teste, tá? Que chama essa função processFile 3 vezes, tá? Então, ele chama ali para um arquivo que existe, na linha 20, um arquivo que não existe e um arquivo vazio, na linha 22, tá bom? Ah, e aí, esse código ele vai disparar a execução de... Opa, eu vi um chat aqui, desculpa. Então, esse código aqui vai disparar a execução de 5 callbacks. Os 5 callbacks são ilustrados por essas caixas, certo? Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, 5 caixas aqui, tá? Então, 3 são para o callback stat, tá? E
2 para o callback read, tá bom? E aí aqui, perceba que a única ordenação entre esses callbacks, a única coisa que tem que acontecer um antes do outro, é só entre stat1 e read1 e stat3 e read2, tá bom? Em relação aos outros, não tem nenhuma ordem, então isso vai depender do ambiente que a gente está fazendo os testes, ok? Então, esse slide aqui mostra, né, como que aconteceria se a gente executasse aquele código várias vezes, tá? Então, ao executar aqueles códigos várias vezes usando o Node padrão, tá? O que vai acontecer é que a gente vai ter pouca variação na ordem com que os callbacks são executados. Embora não tenha ordem, né, entre muitos deles, em execuções normais, em um ambiente controlado, a gente vai ter a ordem dos callbacks acontecendo quase todas as vezes na mesma ordem, tá bom? Então a gente tem pouca variação no interleaving entre os callbacks, ok? Só que esse código ele tem um bug, tá? Então a gente fez uma simplificação ali, mas esse código ele tem um bug, tá? E esse bug só acontece se o stat2 for o último callback a ser executado, tá? Então, para a gente conseguir exercitar esse problema aqui, a gente teria que atrasar a execução desse stat2 de forma que ele seja o último a ser executado. Então, a chance da gente detectar esse bug rodando em um ambiente controlado é muito pequeno, tá? Só que, no entanto, quando a gente vai testar esse código, ou um código parecido, está em um ambiente de produção, né, que você tem um ambiente, um computador bem ativo, com várias requisições e tudo mais, esse bug pode acontecer em produção. Tá? Então a gente não consegue ver ele no ambiente de desenvolvimento, mas ele acontece no ambiente de produção. Então o que a gente gostaria? Né? A gente gostaria de uma abordagem que fosse capaz de exercitar os diferentes interleavings desses callbacks. Tá bom? Então essa é a ideia do que a gente vai propor aqui. Tá? Então, a gente propôs essa ferramenta, né, e essa abordagem, que é o Node Racer. Então, a ideia é rodar o teste usando uma execução guiada, tá, de forma que a gente possa atrasar propositadamente alguns callbacks de forma que a gente explore mais interleavings, tá bom? E aí, para fazer isso, a gente precisa modelar, de certa forma, uma ordem que existe entre esses callbacks. Então, a gente usa aí uma relação de happens before, tá bom? A gente não vai entrar em detalhes, mas depois, se vocês quiserem ali, vocês podem olhar o artigo, tá? Depois eu coloco o link ali, tá bom? Então, a entrada para o Node Racer é basicamente um teste. Tá? Então, você pode, se você tiver testes na sua aplicação Node, você pode usar o Node Racer para exercitar esses possíveis interleaves. Então, a gente está fazendo uma amplificação. Tá? E o Node Racer, ele, em relação a outras abordagens que tem na literatura, ele foi implementado totalmente em JavaScript. Então, a gente não precisou modificar a runtime do Node, tá? Beleza, então o Node Racer, ele opera em 3 fases, tá? A gente vai passar sobre cada uma delas a seguir. Tá? A primeira fase, que é a parte de observação, a gente usa uma instrumentação para basicamente gerar um arquivo log. Tá? Então esse arquivo log, ele vai dizer a ordem, basicamente, que os callbacks foram gerados, né, foram executados, e a gente tem informação também para construir a relação happens before, né, a relação entre um e outro. Tá bom? Essa é a etapa de observação. Então a gente roda primeiro uma vez e gera um trace, gera um log, tá? E a partir desse log a gente gera esse grafo aqui, certo? Que é um grafo de happens before. Tá? Então, basicamente, aqui nesse grafo, a gente tem os callbacks, que são os círculos aqui, certo? E a ordem, se existe uma ordem entre os callbacks, ele é indicado
pelas setas, tá? Então, nesse caso aqui, o callback full, ele obrigatoriamente deve ser executado antes desses callbacks aqui, o async P1, o async P2 e o async P3, tá bom? Então a gente tem, né, no artigo também tem lá as regras que a gente usou para gerar os callbacks, tá? Mas eu vou deixar aqui de fora para a gente não complicar muito a apresentação, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada lá. Tá? E aí, com esse grafo, a gente consegue fazer uma execução guiada, que é a última etapa, e essa execução guiada, a gente pode executar ela várias vezes. E aí, o que a gente faz, basicamente, a gente consegue injetar delays, né, injetar pequenos atrasos, para que diferentes interleavings do callback possa ser gerada, a gente possa explorar diferentes interleavings, tá bom? Perceba que a gente usa o happens before para garantir que a gente não fere uma ordem que, às vezes, a gente pode executar uma ordem que na prática isso nunca aconteceria, certo? Então a gente usa o happens before para ter essa garantia aqui, tá bom? Então vamos pegar aqui é, um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, tem alguns casos que a gente pode ver que vai acontecer na execução guiada, tá? Então, nesse primeiro caso, o callback full, ele foi escalado para ser executado, tá? E aí, o que que acontece? O full, pelo grafo aqui, ele não pode ser executado em paralelo com nenhum outro. Então, nesse caso, o que que a gente faz? A gente simplesmente deixa ele executar. E quando a gente deixa ele executar, ele sai do grafo, certo? Isso está tudo acontecendo em tempo de execução, certo? A hora que o teste está executando. Nesse segundo caso aqui, o callback async P2 ele foi escalonado para executar, tá? Só que aí, olhando o grafo, tá vendo? Ó, a gente vê que tem outros callbacks que não tem nenhuma dependência. Tá vendo? Ó, ele tem zero arcos chegando nele, né? Então, em teoria, tanto o async P1 quanto o async P3 poderiam ser escalonados nesse momento. Então, o que que a gente faz? Nesse caso, a gente define que o async P2 ele pode ser postergado, certo? A gente poderia executar ele em um outro momento. Tá? Então, aí o que o Node Racer faz, ele faz o seguinte, ele decide aleatoriamente se ele vai postergar o async P2 ou não, tá bom? E aqui é o último caso, tá? Pode acontecer essa situação em que o async P2 aqui, no caso, ele foi escalonado para ser executado. Mas percebe que, em teoria, esse outro cara teria que ser executado antes dele. Então, nesse caso, a gente não pode executar ele. Então, a gente guarda ele, né? A gente posterga ele e espera que o async P2, async P1 seja executado e saia da execução aqui. Beleza? Então, a ideia, né, é usar essa execução guiada para que a gente explore diferentes interleavings dos callbacks sem ferir a ordem esperada do programa original. Tá bom? Então, vou pular os experimentos que a gente fez, tá? Mas a gente pode concluir aqui desse trabalho, né, que os event races, ele pode causar aqui vários problemas, né, em aplicações Node, tá? E aí a nossa abordagem, a ideia é que a gente consiga melhorar, né, amplificar os testes existentes, tá? E aí a gente usa essa execução controlada para a gente explorar esses event races, tá? Então ele é uma abordagem leve, e aí a gente consegue achar problemas de event races aí com uma alta probabilidade e a gente gera também, a ferramenta gera um log bem interessante ali para a gente fazer a depuração, tá bom? Então, percebe? O teste original era para fazer alguma coisa específica, o que que a gente está fazendo? A gente está usando o mesmo teste agora para tentar achar uma nova classe de defeitos, tá bom? Ok, o segundo trabalho aqui, tá, que a gente vai ver é a ideia de amplificação de teste, mas para a gente usar a amplificação para incluir novos testes, tá? E nesse caso aqui a gente focou em testes web, tá bom? Então, qual que é o contexto, né? A gente foca em testes web, né, que seriam aqueles testes em nível de sistema, end-to-end,
tá? Então, são testes, no nosso caso aqui, a gente trabalhou com testes implementados usando o Selenium WebDriver, tá? Mas seria, a abordagem poderia ser mapeada para é, qualquer tipo de teste web, tá bom? E aí, o que que a gente quer? A gente quer melhorar um pouco a sinergia, né, dos testes automatizados com teste baseado em modelo, tá? Que é uma abordagem que a ideia básica é o... Beleza, eu parei nessa parte aqui mesmo, comecei a falar sobre o web test, foi isso mesmo? Exato, exato. Você estava falando do Selenium WebDriver, né? Tá, legal, legal. Não, beleza. Então tá bom. Então, a gente tem esses testes implementados em Selenium, né, que são testes web, tá? E aí a gente queria melhorar um pouco a sinergia com o teste baseado em modelo, tá? Que é esse teste em que a gente usa modelos para gerar teste, tá bom? Geralmente o MBT, né, o teste baseado em modelo, ele ignora a existência ali de uma infraestrutura de teste, tá bom? Então a gente quis fazer um trabalho em que a gente não ignora essa parte aqui, tá? Então, só uma ideia básica aqui, né, do teste baseado em modelo, né? Então, originalmente, como que a gente faz? A gente faz o design dos testes e aí a gente gera, geralmente, o conjunto de teste aqui diretão, certo? Então, a gente pensa nos testes, né, usando o nosso conhecimento, os objetivos de teste, um pouco do instinto, e aí a gente elabora os testes, executa e analisa. No teste baseado em modelo, o que a hora que a gente estiver pensando no que a gente vai testar, a gente não cria direto os casos de teste. A gente cria um modelo e a partir desse modelo a gente gera os casos de teste, tá bom? Ok, então esse cara aqui, ele segue uma abordagem que a gente pode falar que é uma abordagem mais top-down, né? Então, primeiro eu penso no modelo, crio o modelo, depois eu gero os testes do modelo, implemento os testes e executo os testes. Então, é top-down, né? Você começa de um alto nível e vai para um baixo nível. Então, a gente queria fazer uma abordagem um pouco diferente, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, né, de uma aplicação web, tá? Então a gente tem aqui a situação em que a gente tenta encontrar, né? A gente tem o Pet Clinic, né? Que é um exemplo aqui bem básico do que tem no framework Spring. E aqui a gente tem uma tela que a gente está tentando encontrar um tutor, né? De um pet. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente quer fazer um teste que a gente procura um tutor e o tutor não existe. Ok, então a gente pode codificar isso, tá, em Java, né, ou em qualquer outra linguagem aqui. Tá? Nesse caso, a gente usou Java e usou também esse padrão de projeto que a gente chama de Page Objects. Tá? Então, Page Objects, para não virar uma bagunça o teste web, o que, que a gente faz? A gente cria uma classe para cada página, né? E aí a gente coloca os seletores dentro dessa classe aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui o findOwnerPage, ele tem o método setLastName e ele tem o método clickButton que vai fazer essa interação com a página, tá bom? E aí a gente consegue bolar um teste, né, montar um teste que ele é mais fácil de ler aqui, tá vendo? Ó, então eu crio uma homepage, da homepage eu acesso o menu e vou para a página Find Owner Page. Lá em Find Owner Page, eu dou um set last name, então eu estou naquele formulário, e depois clico no botão Find. E aí eu espero, né, que ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que aquele usuário, né, aquele tutor não existe. Tá bom? Ok, então a abordagem que a gente propõe é a seguinte: num projeto real, o, já vai existir os testes, certo? Então, em vez da gente fazer um negócio top-down, eu penso no modelo, depois eu codifico, e depois eu executo os testes, a gente faz o contrário, a gente assume que já tem alguns testes, aí tem o lance da amplificação, certo? Então a gente assume que tem um repositório de código, que já tem o código-fonte, e já tem os códigos de teste, os testes automatizados, e aí a gente faz o seguinte, a gente executa uma etapa de inferência do modelo.
Então, a partir dos testes que já existem, a gente chega em um modelo de teste, tá? E aí, o testador, em vez dele ter que codificar os testes, ele tenta expandir com novos testes em nível de modelo. Ah, então, ele não trabalha em nível de código, ele trabalha em nível de modelo. Ele vai fazer a extensão, a expansão do modelo de teste, e aí a gente vai gerar novos testes aqui, tá? Então, vai ter situações que esses testes já vão estar prontos, que a gente gerou, e aí ele volta direto aqui para o repositório, tá? Vai voltar aqui direto, né, para o repositório, e tem situações em que ele vai precisar de algum tipo de concretização, né? Então, você vai incluir alguma coisa que ainda não está implementada nos testes. Então, aí ele volta para o time de desenvolvimento parcialmente concreto, né? Então, é um teste parcialmente concreto. O time de desenvolvimento melhora, né? Implementa esses testes e isso volta para o repositório aqui. Então, essa é a ideia da abordagem aqui que a gente chamou de MoLev, tá bom? Ok, então só falando um pouquinho aqui sobre os passos, tá? Então a gente tem uma etapa de inferência do modelo, tá? Que aqui a gente vai criar um modelo, aqui a gente usa um modelo baseado em eventos, a gente não usa um modelo baseado em estados, que é no caso aqui a gente usa os ESGs, que é o Event Sequence Graph, tá? Então, a etapa de inferência de modelo, ele é basicamente um algoritmo aqui de árvore de prefixos, certo? Então ele vai ter uma sequência de casos de teste aqui, tá? Então aqui tem os page object, os métodos que estão sendo chamados, e aí a gente constrói um modelo usando essa ideia de árvore de prefixo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas também tem tudo no artigo. O importante é vocês entenderem a ideia, tá? Depois que a gente inferiu o modelo, então esse modelo aqui, essa parte em branco e preto aqui, foi o modelo que a gente inferiu daquele teste que a gente colocou lá no exemplo. Tá? Então, esse modelo ele vai aparecer numa ferramenta em que o testador vai poder interagir com ela. Tá? E aqui a gente mostrou algumas modificações. Né? Então, aqui, por exemplo, em verde, ele colocou mais alguns casos de algumas partes do modelo, né? Novos elementos do modelo. Tá? Nesse caso, a gente deixou em verde, porque aqui ele só reusou a API, né, ou códigos que já tinham implementados, tá bom? E aqui ele tem uma situação em vermelho em que ele acaba chamando um método aqui do PageObject que não existe, tá bom? Mas ele construiu um modelo e fez essa extensão, ok? Isso, foi isso que eu coloquei aqui, tá? Então, em cima desse modelo modificado, a gente pode gerar novos testes. Tá? Então, a gente tem a parte de geração, a gente aplica um algoritmo que basicamente o objetivo dele é cobrir esses novos elementos que foram introduzidos aqui. Tá bom? Então, tudo que está colorido, a gente aplica um algoritmo que tenta gerar novos testes que cobrem essas partes coloridas. Tá bom? Então, nesse caso aqui, né, ó, ele dá o exemplo aqui dessa execução que ele tem essa parte em vermelho aqui, tá? Então, essa parte em vermelho não tem implementada. Então, o que que ele faz? Ele vai modificar o código-fonte original, tá? E vai inserir o método ali, né, na classe, mas ele vai inserir um método e vai dar um throw runtime exception. Tá? Por quê? Porque a hora que esse teste que a gente gerou aqui foi executado, ele vai falhar e aí o time de desenvolvimento vai ter que ir lá e modificar esse teste em si. Tá bom? Ok, pessoal, então, sem aprofundar muito aqui, né, a comparação mais direta aí seria o quê? Usar a Molev e o testador ir lá e manualmente estender o conjunto de teste. Tá? Então, com base no estudo que a gente fez, né, então a nossa estimativa é que se a gente for comparar a Molev com testadores inexperientes, né, com pouca experiência em codificação de testes, tá? A Molev pode ser até 7 vezes mais rápidas do que o testador ali, tá? Se a gente olhar para testadores mais experientes, né, aqueles caras que já têm mais experiência em codificação de teste, tá? A Molev pode ser aí por volta de 3 vezes mais rápido. Então é mais rápido você manipular o modelo, modificar por ali, gerar os testes,
do que você codificar ela manualmente, tá bom? Ok. Então, algumas direções futuras aqui, né? A gente poderia ali adotar outras técnicas de modelagens, né? Como máquina de estados, tá? Ou, agora, como é moda, né? Tentar integrar um pouco essas ferramentas de geração de código, né? Que usam inteligência artificial, tá? Então, a Molev, ela funciona ali como a ideia nossa, né? É que ele funcionasse como uma alternativa para você começar, ao invés de você usar teste baseado em modelo logo do início, top-down, você reaproveitar testes que já existem e gerar um modelo e trabalhar em cima dele, tá bom? Ok, pessoal, então outras iniciativas aí, né? Então, só finalizando aí, né? A gente tem trabalhado aqui também no grupo, né, com a parte de detecção de flake testes, né? Então são testes que eles passam ou falham de acordo com determinadas situações do ambiente. Tá? Então tem dois alunos que têm trabalhado com a parte de teste de videogames. Tá? Então tem aí também um domínio bem grande para ser explorado e testar videogame não é a mesma coisa que testar um software tradicional. A parte de teste web e aplicações móveis a gente continua trabalhando, tá? E a gente também tem a parte de teste baseado em modelo, tá? Que a gente tem trabalhado também, tá bom? Então, concluo aqui, tá, a minha apresentação, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem trocar uma ideia ou perguntar alguma coisa, tá? Então, meu e-mail é andreenda@ufscar.br, tá? E aqui também tem o meu site, lá tem uma breve descrição dos trabalhos de pesquisa que a gente tem, tá bom? Então, obrigado de novo aí pelo convite, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Passa aí a palavra para o VJ. Durante tudo, mais uma vez, agradeço demais sua palestra, né? Que é importante, né, ter aí o pessoal de computação do INPE, especialmente aplicado. O trabalho em geral é tentar sempre resolver problemas das missões do INPE na área espacial, meio ambiente, meteorologia, né? Ciências espaciais, etc., né? Então, eu acho que a sua palestra vai na direção mesmo, porque tudo quanto é aplicação precisa passar por uma qualificação do software, né? E, nesse sentido, a palestra foi ótima. Mais uma vez, agradeço muito a sua presença. Antes de passar as perguntas para as pessoas, eu vou começar a fazer pergunta enquanto os alunos criam coragem. Uma é sobre a ferramenta Dspot, né? Você Sim. mostrou. Ou seja, ele pega a base nos assets que já existe, feito por programador ou testador, e ele coloca novos assets, é isso? Ou modifica? Isso, ele pode Ah, fazer as duas coisas. Tá? tá. Então, você pode habilitar ele só para ele gerar novas assertivas, que pode Entendi. ser o seguinte, né? Pode ser que o desenvolvedor colocou uma assertiva lá, mas ele poderia verificar mais coisas, né? Então, o Despot, ele pode adicionar novas assertivas, tá? Mas você pode modificar ele também para que ele gere sintetize novos testes, tá? Sei. E aí ele sempre usa o score de mutação como parâmetro, né? Então ele vai Ah, sempre olhando o score de mutação para ver se melhorou. Se ele viu que melhorou, aí beleza, ele coloca, ele dá essas sugestões lá. ele faz um parsing do código para ter uma ideia onde colocar que tipo, ou como é que funciona isso? Porque será Tá? que ele E consegue entender o domínio? Sei lá, quer dizer, domínio não, pelos, talvez, chamada de funções, eu não sou é interessante, mas... ele faz o seguinte, ele executa, ele precisa fazer um parser, né, para ver onde que estão os Sim, testes, mas sim. aí em algum ponto ele executa e ele tenta recuperar os objetos que foram retornados, entendeu? E aí, em Hum, cima desses objetos que foram retornados, ele ah, tenta sei, sei, verificar parâmetros que poderiam ter um possível impacto ali, entendeu? Então, sei, ele sei. faz uma combinação do parser, mas ele também faz alguma coisa de análise dinâmica para conseguir Ah, tá, identificar os objetos, entendeu? tá. Interessante, interessante. O outro ferramenta que você mostrou, o Node Racer, né?
Você falou que Isso, ele faz de propósito atrás dos eventos para avaliar se tem crash aí, alguma coisa assim, né? exato, exato, Ah, tá bom. exato. Isso que eu perdi um pouco, mas acho que é isso. Basicamente você tem ali É. os callbacks, né? Eles vão acontecendo e aí no Uhum. ambiente controlado, né? Ele vai acontecer sempre na mesma ordem, né? Sim, sim, E é. aí o bug aparece, por exemplo, então naquele exemplo ali que a gente viu, o bug aparece quando um dos callbacks é o último a ser executado. Hum, Só nessa situação que o bug aparece. Então, o que a ferramenta faz? Ele faz tem um monte de combinação. coisa ali no meio, mas Uhum. basicamente ele tenta fazer o seguinte: vou jogar esse callback aqui no final para ver o que acontece. Pode ser que não aconteça nada, e aí tá tudo Uhum. certo, né? Ah, tá. Mas pode ser que ao jogar esse callback aqui no final a gente ache algum problema, tá? Que foi Sim, o caso ali daquele exemplo ali. sim. Não, legal, legal. Outra observação que você fez no final aí, na slide final, o videogames, né, que eu entendo que é muito mais complexo, né, os testes, porque imagino que como é dirigido a eventos, existe uma combinação exponencial, né, de possibilidades que podem acontecer, né? Eu não sei se ainda existem alguma coisa, mas eu entendi a complexo. O que a gente tem estudado nesse princípio, a gente tem olhado mais o teste manual. Porque, Hum, assim, embora tenha iniciativas de teste automatizado, tá? As empresas não costumam eliminar o teste manual, porque no fundo o jogo ele tem uhum. que atender o usuário, certo? Então ele Exato, tem que exato. engajar o usuário, ele tem que se É, divertir. Então o feedback é muito importante. Então o tá. que a gente tem estudado é como é que a gente melhora esse teste manual, né? Então como é que o cara faz um teste manual que tenha um retorno maior, né? Que a gente consiga achar mais bugs e tudo Uhum. mais. Tá? Não, tá certo. Então tem essa parte que a gente tem estudado ali. A gente ainda não foi para a parte do teste automatizado, porque o teste automatizado ele vai entrar muito, e tem uma área bem grande que trabalha com isso, que é basicamente implementar IAs para jogar o jogo. Então tem todo É, parafernália. uma gama de pesquisadores que eles só trabalham com isso. Ah, Eles colocam lá, eles querem implementar uma IA capaz de, sei lá, você põe um Mario lá, ele consegue jogar o Mario sozinho. sim. Então a gente não foi para essa linha ainda. A gente está Tá, pensando mais em ajudar os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores indies, né, que são aqueles estúdios menores, o tá. desenvolvedor individual, porque esse cara vai fazer teste manual, né? E Sim, ele sim, precisa ter feedback sim, sim. dos usuários finais. Então, o teste manual não deixa de existir ali. Exato. Tranquilo. Pessoal, agora com vocês aí. Por favor, façam perguntas, ou se quiserem escrever no chat, eu leio. Pode perguntar aí, pessoal, tranquilo. A pessoa espera que não esteja dormindo, né? Isso que eu tirei os happens before da vida, tirei a parte mais matemática ali, eu simplesmente sumi com a parte mais matemática, É, deixei só a parte mais alto nível ali, é, porque tem uma parte ali que é sim, bem não, não, tranquilo. complicadinha. Não, porque às vezes quando não é o presencial é mais, não dá para. Por isso que online, por um lado, é bom, mas por outro lado, como você fez, uma forma muito boa, bem compacta, né? Já direto no ponto, né? Atingindo, né, os aspectos mais importantes. Tem um Eduardo Roque de Eras perguntando: teste de modelos paralelos pode ser comprado como teste de estados feitos por um model checker? Tá. Ali. No ambiente que a gente testou ali, Eduardo, a gente pensou do teste baseado em modelo, ele ser construído pelo testador para gerar o teste, né? Quando a gente olha um model checker, geralmente a gente quer verificar propriedades e aí o modelo a gente usa como um simulador,
né? Então, no nosso caso ali, a gente usa o modelo para gerar os testes, tá? Então, em algum momento ali, aquele modelo ele vai ser manipulado por uma ferramenta e ele vai gerar um código que vai executar o teste no software em si, né? Quando a gente olha para o Model Checker, a gente está trabalhando com essa parte de simulação, né? E então assim, são coisas diferentes, mas por exemplo, um modelo de model checker que você usa no model checker, você pode gerar testes também, tá? Então, mas são propósitos diferentes ali, tá bom? Inclusive, Eduardo trabalhou na verificação de modelos para ajudar um pouco na iniciação científica dele, o doutorado da Luciana, que faz parte do nosso grupo. Hum, legal, Então, legal. tem o Eduardo Miranda perguntando se existem ambientes para trabalhar com Fortran ou C. Ahn, a parte de amplificação, o que eu vi de ferramenta que é a ferramenta de geração é, para amplificar os testes, né, para melhorar os testes, o que eu vi é para Java e para Python, Né? Então, tá? eu vi C assim. e para Fortran ainda não, tá? Tem ferramentas de geração, mas aí são geração aleatória, né? Ela não é uma ferramenta de amplificação para melhorar, tá? Então, Tá? que eu saiba, não, mas eu posso até dar uma pesquisada. Eu diria que Fortran a chance é muito pequena, né? Porque assim, o Pena, né? pessoal, essas ideias, como ainda estão sendo testadas na É, academia, então o pessoal geralmente pega Java, Python, agora tem muita coisa em Python, mas por um bom tempo Java era o que tinha tudo, né? A gente fazia tudo em Java e agora a gente tem coisas em Python também, tá? é só para esclarecer, todo mundo vai achar estranho alguém falar do Fortran, mas como tem previsão numérica de tempo, assimilação de dados meteorológicos, os modelos ainda que a WIMP usa são feitos em Fortran, então pessoas que ajudam esses desafios, né, virando Uhum, mestrado, doutorado, ainda eles utilizam Fortran no WIMP. tá. Tem uma O pergunta, que o que deve ter é ferramentas assim, eu não conheço a fundo, mas o que eu tenho certeza que tem seriam ferramentas para automatização de teste, né? Então, por exemplo, ali eu mostrei alguns códigos usando o JUnit, então deve ter um equivalente para Fortran também, sim. tá? Mas as ferramentas que vão mais para uma linha mais acadêmica, que foi algumas que a gente viu aqui, eu desconfio que ainda não tem muita coisa para Fortran, tá? O Flávio Mota também está perguntando, gostou muito da apresentação sua. Ele falou que, em geral, a criação desses testes envolve um testador ou um time focado nisso. Como Uhum. é que você vê o benefício de amplificar testes quando tem poucos desenvolvedores ou, às vezes, apenas um? Tá. Cara, assim, eu acho que o benefício é o melhor possível, porque idealmente, tá? Então aqui a gente está ainda no ambiente acadêmico, mas idealmente essas técnicas de amplificação elas vão estar embutidas na própria IDE. Né? Então, se você trabalha sozinho, né? Acho não sei se o Flávio está familiarizado com o Copilot, você consegue gerar os testes iniciais automaticamente. Né, Automático. usando o próprio Copilot ali. Tá? Então, a ideia é que, junto com o Copilot, ele use também alguma dessas ferramentas de amplificação, porque aí o Copilot, além de gerar os testes, ele vai ser capaz de melhorar aqueles testes que foi gerado. Tá? Porque o Copilot ele não executa, né? Ele não Uhum. executa o código, ele vai pegar o contexto, né? Então, sei lá, você está codificando uma classe, ele vai pegar toda aquela classe ali, como se ele colocasse no chat GPT e falasse assim: gere para mim os testes para essa classe. Ele não executa aquele código. Tá? Claro. Então, as ferramentas de amplificação, se ela tiver embutida na IDE, ela vai conseguir executar isso localmente, vai ter mais feedback e vai conseguir melhorar os testes ainda mais. Então, assim, eu acho que seria é algo que deve provavelmente caminhar aí
para as próximas versões e outra, né? Essas coisas provavelmente a gente não vai ver, né? A gente vai começar a usar dentro da IDE ali, a gente fala, nossa, ele gera os testes bons, olha, ele mata quase todos os mutantes, e aí a amplificação já vai estar ali no meio de tudo ali, tá bom? Então, eu acho que o benefício é o máximo possível aí. O Eduardo, que fez a primeira pergunta, ele está comentando que ele faz teste de unidade em Fortran, mas manualmente, ele não utiliza nenhuma biblioteca. Entendi, entendi. Tá aí, ó, o Eduardo ele pode implementar o próprio Fortran Unity, certo? Mas eu desconfio que já deve ter, viu, Eduardo? Dá uma olhadinha aí na internet. Talvez você está reimplementando coisas que já tem pronta, tá bom? Mas se não tiver, eu acho que seria muito legal ter um Fortran Unity aí para a gente ter para a gente conseguir usar melhor, né? Um runner ali interessante. Tá? Tá? Tem mais Alessandro. uma pergunta deixa eu ver. Isso. O Alessandro Arantes. Não sei se é o mesmo que fez mestrado e doutorado no nosso programa. Parabéns pela apresentação. Ele falou que ele trabalha com sistemas web com interfaces mais complexas. E a Uhum. grande dificuldade que ele vê é simular a aleatoriedade do comportamento do usuário inexperiente para corrigir erros. Baseado na sua experiência, qual técnico você acha que é mais eficaz para testar gráficos, né? Interfaces gráficas para o usuário nessas situações? Uhum. Tá, eu tenho que recuperar aqui, tá? Mas tem algumas ferramentas que eles fazem o que a gente chama de um monkey test, né? Então Então, você inicia essa ferramenta e ela, dada uma interface gráfica, ele começa a disparar eventos aleatórios nessa interface gráfica aí, tá? Então, eu não sei, por alguma razão, isso foi muito pesquisado, né, na parte acadêmica, mas eu não vi ainda uma ferramenta boa para ser usada na prática, tá? Então eu sei de iniciativas acadêmicas de ferramentas que fazem isso, tá? Mas ainda não tem algo que eu vi assim que funciona legal para web. Eu lembro que tinha uma ferramenta, não vou lembrar o nome, mas era para testar web single page, né? E aí ele basicamente ele fazia isso, ele abria uma tela, né? Você startava ele na linha de comando e passava o URL, ele abria a tela e ele começava a explorar a tela automaticamente. Então ele clicava, arrastava, se tinha formulário, ele preenchia formulário, clicava em botão. Então ele fazia tudo isso automaticamente. É uma forma de você ter um tipo de teste ali que pode achar algum crash ou algum problema, tá? Mas eu não sei, por alguma razão ainda não chegou, né? Você vê que o teste de mutação, né, que é um negócio que era muito acadêmico, hoje em dia já tem ferramentas e o pessoal já usa na indústria, né? Mas essa parte dessas ferramentas ainda não chegou, tá? Então, quem sabe aí sai um pouco mais para frente. Mas depois me manda um e-mail, viu, Alessandro? Depois eu tento recuperar o nome dessa ferramenta aí que eu falei agora, que era algo mais próximo de algo que dá para usar no dia a dia aí na prática, tá bom? ele fez o mestrado com a gente, a gente utiliza state charts, né, para especificar o modelo de software, né, e Uhum, converte para a máquina de estados para gerar os testes, né. Então ele virou ferramenta web, né. Agora a gente está uhum, modificando lá com o pessoal do Gian lá que trabalhou com a gente em Santa sim. Catarina, para virando um tipo serviços. A gente está Hum, modificando, porque virou um monolítico, né, o sistema todo. Então, ele está reorganizando o código em módulos, né, e tentar fazer por serviço, sabe? Se for máquina de estados finitos, que serviço você quer? Cadeia de Markov, o teste, e outras verificações de modelos, tal. Então, a gente está uhum. se organizando outra vez. Só A mais algum... gente, Desculpe, ó, pode falar. só confirmando, só complementando ali, Vidia, a gente Sim. acabou usando um modelo
Ah, baseado em eventos, tá? ah, Que é um modelo ali mais fácil de ser utilizado, entendeu? A gente fez até alguns hum, estudos com alunos, e aí sim. o baseado em evento é simples, porque o cara só tem que ver o que que é evento, ele põe a bolinha ali, e aí ele só Hum, vai conectando a ordem entre os eventos, tá? Mas a gente tinha plano, depois o plano morreu em algum momento, tá? Mas a gente queria que a ferramenta também trabalhasse com um modelo baseado em estados, tá? ah, Mas tá, tá. a gente desistiu por um tempo ali, e Sei. aí falta esforço, né? Então, em algum momento, a Ah, gente tem que priorizar outras coisas. não, tranquilo. Pessoal, tem mais algum comentário? Se não, André, outra vez, muito obrigado aí pela sua participação. Espero ter a oportunidade de visitar a gente no INPA um dia desses aí, tá? Obrigado aí, até mais, pessoal. Até semana que vem, dia 2 tem outro seminário. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida aí, qualquer comentário, pode mandar o e-mail lá, tá bom? Espera Ô, aí André, fazer uma visita para vocês aí, mas preciso. eu fui ao INPE. É Nossa, mesmo? faz tempo. Eu fui em algum momento da minha vida, eu fui ao INPE, mas não voltei mais. Eu fui na defesa de um amigo Ah, e depois eu fui, teve uma visita que o Adenilson fez, na época tá. que eu era aluno ainda, e eu fui junto com o pessoal aqui do ICMC. Ah, mas, Entendi. Aliás, a gente participou de um projeto com o Maldonado e Ricardo Anido, o Adenilson. Era, hum, pô, esqueci o nome do Plavis, alguma coisa Plavis. Não sei se você estava. ah, eu entrei depois nesse na Entendi. verdade não participei desse projeto, eu cheguei depois lá. Tá. Mas eu sei que eu vi algumas publicações sobre isso. Isso. É Legal. legal. Mas a gente combina assim uma visita sua aí, tá? Tá bom. E isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. André, mais uma vez, agradeço demais sua participação aí. Até mais, pessoal. Obrigadão, hein? Abraço. Tchau, tchau.